A física que rege o mundo à sua volta é uma ilusão. Ela funciona para o carro e para a gravidade, mas quando olhamos para os átomos, todas as regras param de funcionar. É aqui que entra a mecânica quântica, e o segredo para entendê-la começa num dos objetos mais comuns da nossa casa. Imagine que você está na cozinha e liga sua torradeira. A resistência esquenta e em poucos segundos fica vermelha. Você observa que conforme a temperatura sobe, a cor muda de tonalidade, tendendo ao laranja. Essa cena é bem familiar, mas há questões envolvidas nela. Por que a cor da luz emitida por um objeto muito quente muda de forma tão previsível? E por que certas cores, como por exemplo o azul anil, só aparecem em temperaturas altíssimas? A nossa intuição nos diz que a intensidade de uma luz ou a sua energia deve aumentar de forma gradual e contínua, como se fosse alguém subindo uma rampa lisa com a inclinação uniforme. Essa é a física clássica, que funciona muito bem no nosso dia a dia. Mas quando olhamos para a luz que a torradeira emite, essa história muda e as regras intuitivas que conhecemos deixam de prevalecer. É como se a energia só pudesse ser liberada como se fossem moedas inteiras. Pense no troco que você recebe ao fazer compras na padaria. O caixa pode dar o valor desse troco em notas ou moedas, não importa. Mas elas sempre serão uma, duas, três, quatro. Você nunca vai receber, por exemplo, 2,5 moedas nesse troco. No mundo quântico, a energia se comporta de forma similar. Ela só pode mudar de um valor permitido para outro. Lá também não existem as meias moedas. Essa é a assinatura da física quântica, um universo onde as trocas de energias acontecem em pacotes definidos e não de forma contínua, como na física clássica. Essa ideia parece meio estranha, mas ela explica o quebra-cabeça das cores da sua torradeira. Um problema que por décadas confundiu os maiores físicos do mundo. Em 1900, o físico Max Planck percebeu que para esses fenômenos, a matemática só funcionava se ele assumisse que a energia era dividida em pacotes. Ele chamou esses pacotes de quanta. E foi assim, com essa ideia simples e revolucionária, que a física quântica nasceu. Nos próximos minutos, vamos entender como a física quântica, que resolveu o mistério da luz, se tornou a base de tecnologias essenciais no nosso dia a dia, desde os lasers aos semicondutores e o próprio GPS dos nossos celulares. No final do século XIX, os físicos estavam obcecados com quebra-cabeça. Eles aqueciam objetos como barras de metal e mediam a luz que eles emitiam. O que eles viam era que, à medida que a temperatura subia, a cor mais brilhante mudava, como na torradeira, que sai do vermelho escuro, passa pelo laranja e chega ao branco intenso. A luz era mais forte em uma cor específica e ficava mais fraca nas outras. O problema é que a física da época, chamada física clássica, tinha uma previsão completamente diferente para esse fenômeno. As equações diziam que conforme a luz se movia para o azul e o ultravioleta, o brilho deveria crescer e crescer, teoricamente de forma infinita. Os cientistas chamaram esse impasse de catástrofe do ultravioleta. E o nome já diz tudo, era uma catástrofe para a ciência. As equações simplesmente não batiam com o que os olhos e instrumentos estavam vendo e medindo. Essa era a situação até que em 1900 o físico Max Planck teve uma ideia radical. E se a energia não pudesse ser liberada de forma contínua para qualquer valor? E se ela só pudesse ser emitida em porções ou pacotes bem definidos? Ele chamou esses pacotes de quanta. Essa ideia soou estranha para todos na época, inclusive para o próprio Planck. Mas ao aplicar sua hipótese nas equações, a catástrofe simplesmente sumiu. A curva calculada finalmente se alinhou perfeitamente à curva medida nos laboratórios. Foi com essa ideia que a mecânica quântica deu seu primeiro passo. E como vamos ver, esse passo foi o primeiro de uma revolução que mudaria para sempre a nossa compreensão do universo. Para entender por que a cor é mais importante que o brilho, pense em uma fechadura. Para abri-la, você precisa da chave certa com o formato correto. 1000 chaves erradas não farão nada, mas uma única chave certa abrirá aquela porta. O mesmo acontece quando a luz bate em um metal.
A cor da luz age como o formato da chave e o brilho é a quantidade de chaves que você está usando. Isso soa meio estranho, porque na física do dia a dia a intensidade do brilho tem um grande significado. Mas a mecânica quântica nos diz algo diferente. A luz não é um fluxo contínuo, ela é formada por pacotes de energia, que o próprio Einstein chamou de fótons. E a energia de cada fóton depende da sua cor. Fótons de luz azul, por exemplo, carregam mais energia que os de luz vermelha. Cada material tem um limiar de energia para soltar um elétron. Se a energia de um fóton não é suficiente para passar desse limiar, nada acontecerá. Não importa o quão forte seja o brilho. Você pode jogar 1000 chaves erradas na porta, porque ela não vai abrir. Mas quando a luz atinge a cor certa, ou seja, quando cada fóton é energia suficiente, aí sim a mágica acontece. O brilho da luz passa a controlar o número de elétrons liberados, multiplicando a quantidade de chaves certas que abrem aquela porta a cada segundo. Isso é o que chamamos de efeito fotoelétrico, e ele está por toda parte nas nossas vidas. Os painéis solares do seu vizinho funcionam porque os fótons do Sol têm energia suficiente para liberar os elétrons e gerar corrente elétrica. O sensor da sua câmera, o controle remoto da sua TV e a porta automática do shopping, todos, sem exceção, são exemplos desse mundo quântico em ação. A prova de que a luz, melhor ainda, a energia, vem em pacotes, reescreveu o nosso entendimento fundamental. Mas se a energia é quantizada, o que acontece com a posição e a velocidade das partículas? É aqui que o mundo quântico se torna realmente muito estranho. Para que a gente consiga enxergar um objeto, é preciso que algo interaja com ele e chegue até nós. A luz é essencialmente nossa forma de medição. Imagine que você está em estacionamento, escuro, e quer saber a posição exata de seu carro. Então você acende sua lanterna e a luz formada por pequenos feixes de fótons bate no carro e volta até os seus olhos. Como o carro é muito grande, os fótons não são capazes de fazer nada com ele, e a ação de iluminá-lo não move nem sequer 1 milímetro desse carro. Em outras palavras, a nossa medição não vai interferir nesse sistema. Mas e se você estivesse tentando localizar um elétron? No mundo subatômico, o que acontece é que em vez de um carro, há um elétron a ser encontrado. E quando o fóton da sua lanterna chega até essa partícula de luz, ele produz uma alteração incontrolável, injetando energia e a enviando para longe de onde ele estava inicialmente. Para tentar aproximar as coisas da real proporção, imagine como seria se o nosso carro do exemplo fosse impactado por um tanque de guerra em alta velocidade, e não pelo feixe de luz da sua lanterna. Após o impacto dessa magnitude, o carro jamais estaria na mesma vaga. Ao contrário, pouco estaria da sua forma e posição originais. O sistema estaria drasticamente alterado, concorda? Daí se deriva a grande ideia que força uma troca de paradigma. No processo de medir, alteramos o que medimos. Ao tentar saber onde o elétron está, você precisou atingi-lo com um fóton. Só que nesse universo, o ato de medir é também o de interagir. E essa interação tem uma consequência imediata. Ela empurra o elétron e altera sua velocidade. Um grande problema é que quanto mais precisão você buscar nessa medição, mais forte precisará seu fóton e, consequentemente, mais a velocidade do elétron será alterada. Essa é a essência do princípio da incerteza de Heisenberg. Ele nos diz que é impossível conhecer ao mesmo tempo e com precisão arbitrária a posição e a velocidade exata de uma partícula. Assim, se você determina uma informação, a outra se torna incerta. Se tentamos saber onde o elétron está, perdemos a informação da sua velocidade. Se medimos sua velocidade, a posição dele se altera. Enquanto a física clássica nos é dada a certeza de localizar um objeto no espaço com precisão absoluta, o domínio atômico e subatômico impõe uma nova regra. Só podemos definir o paradeiro de uma partícula por meio de uma distribuição de probabilidade. Essa incerteza fundamental não apenas redefiniu a ciência, como também provocou um paradigma filosófico. Em última análise, a mecânica quântica nos força a questionar
a própria natureza da realidade e os limites que o ser humano é capaz de conhecer com certeza. É por isso que, ao invés de imaginar o elétron como um ponto exato, seguindo uma trilha, o retrato moderno do átomo o descreve como uma nuvem de probabilidade, um mapa que indica onde é mais provável encontrá-lo. E aí surge a pergunta: como podemos construir máquinas confiáveis como computadores e celulares se o mundo quântico é tão incerto assim? A resposta é que, no lugar de lutar contra essa regra, a engenharia quântica aprendeu a projetar justamente a partir dela. Já sabemos que no mundo quântico, o simples ato de olhar muda o que é observado. Agora, se a própria medida é uma interação, a pergunta mais fundamental de todas é: estamos interagindo de fato com o quê? A resposta está no modelo padrão da física, a mais perfeita e elegante organização que temos das peças que compõem o universo. Imagine o cosmos como um gigantesco quebra-cabeça, e esse modelo como seu manual que lista todos os encaixes necessários para que tudo funcione perfeitamente. Esta estrutura nos mostra que tudo que existe é construído por um número surpreendentemente pequeno de peças, e elas se dividem em duas equipes com funções opostas: a matéria e as forças. Os férmions são a matéria-prima. Pense nele como os construtores que dão massa, forma e solidez a tudo que você toca. O grande detalhe é que essa família se divide em dois grandes grupos essenciais. No primeiro grupo, temos os quarks. Eles se juntam em trios para formar os prótons e nêutrons, que são o núcleo de todos os átomos que conhecemos. Eles são os tijolos que dão densidade à estrutura. Já no segundo grupo, encontramos leptons, sendo o elétron o mais famoso deles. Ele orbita ao redor de núcleos e é responsável por gerar a eletricidade e determinar as ligações químicas. Pense nos leptons como componentes elétricos ou conectores de energia que definem como a estrutura irá se ligar. Tanto os quarks quanto os leptons, digamos, não se contentam com uma versão única. Eles se organizam em 3 gerações completas de matéria. A primeira geração é o que forma o nosso universo do dia a dia. Você, eu, o nosso planeta. As outras 2 gerações são mais pesadas e instáveis e geralmente só aparecem em experimentos de alta energia. Essa repetição de 3 versões para cada peça é um dos mistérios mais fascinantes da física e há muito ainda a se aprender a respeito. Bem, no mundo quântico, se os férmions são os construtores, os bósons são os mensageiros. Eles não são matéria, mas sim energia que faz a matéria interagir, se manter unida ou decair. Eles carregam as instruções e as forças. Eles são a argamassa e a cola do universo. Nesse seleto grupo, o fóton é o mensageiro da luz e da eletricidade. Os gluons são a supercola, que prende os quarks uns aos outros. E o mais famoso deles, o bóson de Higgs, é a resistência que dá peso a muitas partículas. Sem esses mensageiros, o universo seria apenas uma grande sopa de partículas, sem forma nem coesão. O que o modelo padrão revela, de forma clara e lógica, é que o universo é uma orquestra coesa. É a organização precisa dessas partículas fundamentais em suas diferentes famílias e gerações que permite essa infinita complexidade que experimentamos. Se a natureza opera com a precisão matemática dessas regras e dessas partículas, resta uma grande pergunta: como é que os engenheiros estão usando a lógica quântica dos fótons e dos elétrons para construir as tecnologias que você usa a cada segundo? Bem, a nossa realidade é inteiramente construída por partículas fundamentais, como os fótons e os elétrons, mas o comportamento de cada uma delas só pode ser descrito por cálculos probabilísticos. Em outras palavras, a ciência não consegue ter certeza absoluta sobre a posição ou comportamento de uma única partícula. Apesar dessa limitação fundamental, a engenharia quântica conseguiu um verdadeiro triunfo. Ela superou a incerteza e usou a lógica probabilística das partículas para criar tecnologias que nos trouxeram conforto e modernidade. A chave para isso foi a escala. No lugar de tentar controlar um único elétron, o que é impossível devido à incerteza, os engenheiros aprenderam a trabalhar com bilhões de partículas ao mesmo tempo. Em grandes grupos, as probabilidades quânticas individuais se anulam e o comportamento do conjunto volta a ser previsível. Foi essa engenharia de massa que permitiu projetar dispositivos confiáveis, mesmo com um universo fundamentalmente incerto. O fato de termos apenas um mapa de probabilidade para a matéria não impediu que a ciência desenvolvesse o transistor, que forma o processador do seu celular,
nem o laser que cruza cabos de fibra ótica. Pelo contrário, a mecânica quântica é o motor que permite o funcionamento dos nossos relógios atômicos nos satélites GPS, a precisão da ressonância magnética na medicina e a criação da tomografia computadorizada. Em vez de lutarmos contra a incerteza, aprendemos a dominá-la e a construir o mundo moderno a partir dela. Seja no chip do seu celular, na precisão dos satélites ou na tomografia que vê por dentro do corpo, a mecânica quântica provou-se a ferramenta mais poderosa que temos para entender e construir o nosso mundo. Este campo de estudos é o mapa mais preciso da realidade, mas a física tem mais mistérios a serem mostrados. Se você gostou de entender o comportamento da matéria e das forças, confira também nossos vídeos sobre a relatividade de Einstein e sobre a matéria e energia escura, que estão sendo mostrados agora nos nossos cards. Em breve continuaremos a explorar os fenômenos mais intrigantes da física e as ideias que mais desafiam a imaginação humana. Obrigado e até o nosso próximo vídeo.